Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje com um tema extremamente importante, que é sobre a violência contra a criança. Eduardo já tá por aqui. Já, Eduardo, espera só um pouquinho, tá? Enquanto eu vou receber aqui o pessoal e aí a gente começa, tá bom? Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui junto com a gente. Vamos estar abordando hoje um tema extremamente importante. Eu vou colocar aqui, fixar o tema da live de hoje. Violência contra crianças em tempos de pandemia. Só um momento. Pronto. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Tá parecendo legal minha imagem para vocês? Como é que tá? Estão me ouvindo bem? Tá legal? Manda um joinha aí pra mim. Ontem foi o 18 de maio. E aí nesse mês de maio estamos abordando, né, o tema do Maio Laranja, que é sobre a violência contra a criança. Joia. Ok. Então, pra gente não perder tempo, porque o tempo passa muito rápido, eu já vou aceitar aqui Eduardo pra gente. Joia, Rafael. Manda aí, pessoal. Clica nesse aviãozinho e manda para 10 pessoas que você conhece. Envia aí essa live, esse momento riquíssimo de conhecimentos que vamos ter nesse momento. É um tema para todas as pessoas. É um tema muito importante para a gente estar conversando, principalmente nesse período de pandemia, tá bom? Então envia aí, clica nesse aviãozinho, envia para mais de 10 pessoas, para que a gente possa ter um alcance maior ainda, tá bom? E alcançar o maior número de pessoas possíveis. Boa noite a todos. Eduardo, envia tua solicitação novamente para eu aceitar, para você entrar, para a gente já começar, porque uma hora passa muito rápido, são muitos conteúdos que a gente quer abordar com vocês. E aí fiquem à vontade também para colocar suas dúvidas, tá bom? Joia. Deixa eu. E acho que eu tive um probleminha aqui. Peraí. Ah, Eduardo, envia novamente, por favor. Deixa eu ver se agora vai. Boa noite a todos. Vamos chegando para a gente conversar. Agora foi. Oi, Oi, Eduardo. Boa noite. olá, bom, Tudo boa bom? noite. Prazer ter você aqui, tá? Desde já agradeço pelo convite que você aceitou. A gente está conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, tá bom? Eu que E agradeço.
Me sinto muito lisonjeada, muito feliz pela sua presença aqui, principalmente nesse período, né, do Maio Laranja. É um tema que eu gosto muito de estar abordando. Como você entrou agora na live, eu só vou fazer uma breve apresentação sobre mim para as pessoas que estão no teu Instagram, tá bom? Para quem não me conhece, né, eu sou Miquilene, sou psicóloga e desde a graduação, meus trabalhos, minhas pesquisas, são todas voltadas para esse tema da violência contra a criança. É um tema que me toca muito e eu gosto demais de estar abordando essa temática que ainda é considerada como tabu na sociedade. Muitas pessoas têm muita resistência ainda em falar sobre. E as pesquisas mostram, né, Eduardo, quanto vem aumentando o número de casos de violência contra a criança, principalmente no que diz respeito ao abuso sexual. Então, é importante que a gente fale mais sobre isso, traga isso à tona, à discussão, para que a gente fortaleça essa causa. Né? Então, durante a minha graduação, né, meu TCR foi sobre isso, na residência de saúde da família também, agora no mestrado também. Então, venho percorrendo aí um caminho nesse sentido. E gostaria que você se apresentasse, Renato, para os meus seguidores que não conhecem, conhecer agora, tá bom? Mitilene, como te disse, agradeço o convite, né? E como você disse, também é uma temática muito importante da gente estar trabalhando, né? O 18 de maio é um mote para chamar atenção para essa causa, né? Mas é importante que todo mundo assuma essa causa sua para o ano todo, para a vida, né? Porque é dever de todos nós colocar nossas crianças a salvo da violência, né? Então, eu me chamo Eduardo Paisan, eu sou advogado, né? Minha formação é em Direito, mas sempre atuei em equipes interdisciplinares, né? Especialização na área de Direitos Humanos e mestrado em Serviço Social, é, sempre trabalhando com políticas públicas de direitos humanos, né? Então, é, já comecei minha vida profissional atuando como advogado no Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Maus Tratos, lá em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, de onde eu sou originário, mas fiz parte também de um centro de defesa da criança e do adolescente, ainda como estagiário, que era a Organização de Direitos Humanos Projeto Legal. Quando eu vim aqui para Recife, atuei também na área de direitos humanos, acabei fazendo parte como advogado do SENDEC, né, que é também o Centro de Defesa da Criança aqui de Recife. Estive conselheiro estadual da criança e hoje eu estou como gestor na área da política da infância e direitos humanos no município do Recife. Então, estou como gerente da criança e do adolescente. Também Joia, já uma atuei com bagagem aí bem legal, né? e, graças a Deus, a gente junta as oportunidades, né, ao nosso desejo, né, a identificação com a causa, né, que é nossa, e por isso muito bom esse encontro aqui de hoje. Ótimo, ótimo, joia. Pois então, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando. Não esqueçam de enviar para outras pessoas. A live também ficará salva, tá bom? Quem tiver dúvidas e questionamentos sobre esse tema, podem ir perguntando, mas no final também da live a gente vai deixar um tempinho reservado para as dúvidas, tá bom? No meu Instagram tem muitas pessoas que são pais, mães, estudantes da área, enfim, né? Então, é um espaço aberto para a gente trocar informação mesmo, para a gente discutir sobre esse tema. Então, fiquem bem à vontade, tá bom, pessoal? Eu entendo, Eduardo, assim como você falou, a ideia do Maio Laranja é chamar mais a atenção da sociedade para isso, mas que seja algo que se estenda durante o ano todo, né? Que a gente possa estar trazendo esse tema à discussão durante todos os dias, durante todos os meses do ano. Mas é sempre bom a gente ter um mês assim de destaque maior para que haja uma maior visibilidade sobre essa temática, né? Então eu gostaria, Eduardo, que você já começasse a falar um pouquinho sobre o porquê desse 18 de maio, né? O porquê desse mês, dessa conscientização maior, né? O que aconteceu, né? Um pouquinho do contexto histórico para quem não sabe desse marco tão importante. Essa data, né, nacional, ela foi instituída já faz 20 anos. Então, faz
20 anos, que é a Data Nacional de Mobilização contra a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que significa tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual e outras formas também, que a gente vai derivando. Né? Essa data foi instituída em função do assassinato que ocorreu de uma criança chamada de Araceli, né? Foi em 73 e esse caso permanece não resolvido até hoje. Né? A situação do abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma situação bastante complexa, né? Que aí muitas vezes acontece no ambiente doméstico e por isso a importância da gente discutir num tempo desse de pandemia, no isolamento social, né? Então, já a situação de exploração sexual normalmente envolve uma rede, né, que gera ganhos financeiros com isso e muitas vezes envolve pessoas poderosas, como o caso de Araceli foi um dos que não foi resolvido justamente porque envolvia famílias ricas, poderosas, né? Então a gente tem várias, por exemplo, CPIs sobre exploração sexual e chegam às vezes a envolvimento de governadores, de outros políticos, e aí às vezes os casos são difíceis de resolver, né? E é importante chamar a atenção da sociedade para que a gente possa, todo mundo, fazer a sua parte para que esse crime, que é tão complexo, possa ter um enfrentamento necessário. Joia. E importante observar na tua fala, né, que foi um assunto, né, que foi uma questão que aconteceu que por diversas influências políticas, né, de pessoas influentes, não foi resolvido. E a violência contra a criança é um tema que abarca diversas esferas sociais, diversas classes sociais. Né? Muitas pessoas acham que somente a classe menos favorecida é onde acontece os casos de violência, mas não. Tá? É uma coisa que abarca diversas classes sociais, está presente em muitas famílias, independente da renda familiar, independente de questões financeiras. É claro que acaba influenciando também, né? Mas é algo que perpassa diversas nuances, né? Das classes sociais que a gente vive aqui no Brasil. Mas aí é importante, né, a gente falar sobre isso, porque, como você falou, há mais de 20 anos aconteceu esse crime e até agora, né, não houve nenhuma resolutividade, né, com relação a isso. Mas a gente continua na luta, né, claro. A gente continua falando sobre, estimulando, para que haja um maior poder da justiça com relação a isso, né? A gente vê que muitos dos casos, né, Eduardo, nem chegam a ser notificados. E a maioria dos casos não chegam nem ao conhecimento público e judicial e ficam ali encobertos porque a maioria acontece no ambiente familiar. Né? Então, por ser da própria vivência familiar, muitas pessoas acabam não querendo realizar denúncia e não colocar para frente, não falar. Uma das coisas mais presentes na violência contra a criança é o silêncio. O silêncio faz com que esse ciclo de violência continue e se perpetue durante várias gerações, né, infeliz? Então, e aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão também da pandemia que a gente está vivendo, nessa situação de isolamento social, e o quanto os casos de violência vêm aumentando, né, Eduardo? Queria que tu trouxesse também uma fala com relação a isso, né, das tuas experiências, da tua prática, do que tu vem observando também de diferença nesse contexto específico que a gente está vivenciando de pandemia, de isolamento, que coloca mais em risco ainda as crianças, dando aumento à quantidade de casos, né, de abuso sexual. Com certeza, assim, o que mais coloca nossas crianças e adolescentes em risco, em situação de vulnerabilidade, é o que a gente chama desse muro do silêncio. Né? É claro que a gente está tratando de um crime e acaba sendo uma situação que é tabu e muitas vezes acontece na família, envolvendo um ente querido, que é um pai, é um avô, é um tio, às vezes um vizinho. E quando a gente produziu uma cartilha a partir da nossa campanha contra a violência sexual contra crianças e adolescentes,
curioso, porque o ilustrador trouxe primeiramente uma proposta de ilustração com monstros e tudo mais, e era justamente o que a gente não queria. A gente quer chamar a atenção da sociedade que quem vai acabar abusando das suas crianças é porque é uma pessoa que é como qualquer outra, simpática, adora estar no meio de crianças e tudo mais. Né? Então, é desconstruir essa ideia do abusador como um monstro e tudo mais, porque é uma pessoa comum como qualquer outra, e às vezes alguém que você escolheu para ser seu companheiro, seu marido, e esse abuso também acontece com meninos, e também podem ser mulheres abusando de meninos. Né? Então, é uma situação multifacetada e que coloca as nossas crianças e adolescentes como objetos, objetos da satisfação, do desejo do adulto, da adulta. Né? Então, é uma cultura que ignora o mal grande que está fazendo, o dano psicológico e para o desenvolvimento dessa criança e adolescente. E daí porque a gente tem, às vezes, o mito, porque deveria ser a família o lugar da proteção, mas muitas vezes não é. E aí a gente precisa justamente, no momento de pandemia, em que as crianças não estão indo para a escola, que muitas vezes é um lugar onde o professor, a professora, quem está próximo daquela criança pode ver as marcas, pode ver o sofrimento, pode ver que ela está agindo diferente, perceber os sinais e denunciar, não tem esse fator de proteção. Então a gente precisa dos vizinhos, dos porteiros, de quem estiver passando na rua. Se observar indícios, já basta para fazer a denúncia e aí os órgãos de proteção poderem fazer e atuar, né, para o enfrentamento à questão. Agora, é importante dizer que, por causa da pandemia, né, alguns serviços estão funcionando de forma um pouco mais atípica, mas a rede continua funcionando. Né? O Conselho Tutelar continua funcionando. Né? Joia, a gente vai falar um pouquinho A mais sobre gente vai. essa rede, né? É Uhum. importante a gente falar sobre essa questão do isolamento, porque é um momento onde se propaga muito a ideia de fique em casa para se cuidar, né? Fique em casa para se proteger, fique em casa para manter sua saúde. E aí muitas famílias estão em casa e tem aumentado ainda mais essa exposição à violência, principalmente com relação às crianças. Porque uma coisa que me toca muito, Eduardo, no que diz respeito à violência contra crianças especificamente, é porque é um público bastante vulnerável. E eles não têm ainda a maturidade cognitiva, emocional, verbal, para expressar o que está acontecendo com eles, né? Para contar sobre aquela situação. Muitas vezes até ficam confusos, porque, como a gente está falando, né? A maioria dos abusadores são pessoas da própria família. Então, é uma situação muito complicada para a criança se proteger. Ela não tem ainda recursos, maturidade para estar se protegendo dos casos de violência. Por isso que precisa da família, né? A família que deveria ser essa esfera, né? Esse núcleo de cuidado, de apoio, de segurança, uma das maiores circunstâncias, é onde acontece, né, a própria violência contra a criança, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né, sobre a situação do isolamento e do fato de que a maioria dos abusadores são as próprias pessoas que convivem com a criança, né? Muitas pesquisas mostram o quanto, às vezes, um tio, um pai, um primo, um avô, né, pode ser um possível abusador e como é importante que a gente possa estar atento a esses sinais que a criança possa desenvolver, né? Porque ela fala também através dos seus comportamentos, tá? E aí, eu vi assim, alguns dados que eu queria trazer para vocês, de algumas pesquisas, falando sobre esse aumento da quantidade de denúncias de casos de violência contra a criança. Tem uma pesquisa aqui do Ministério da Saúde, deixa eu só. Aqui, um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018, do período de 2011 a 2017, né? 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados, 58 mil casos contra crianças, a maioria
são entre 4 a 14 anos. A maioria são as meninas, né, que são acometidas da violência. Então, assim, aqui em Pernambuco, né, todo ano mais de 1.000 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual infantil. Então, são dados que vêm crescendo cada vez mais. A gente está falando aí de uma campanha, de algo que a gente vem lutando, vem falando há mais de 20 anos, e as situações não mudam muito, né? A gente vive ainda numa cultura muito difícil, muito machista, onde a criança não é valorizada, onde a criança não é respeitada. Muitas vezes a criança é vista como uma mini pessoa, não tem direitos, não pode falar. Mas aí é importante a gente estar falando sobre isso para tentar mudar, né, Eduardo, esse pensamento cultural ainda muito forte. Eduardo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre. Primeiro, acho que é importante a gente falar sobre alguns sinais e sintomas, né, que as crianças podem apresentar durante uma possível situação de violência. Como eu falei para vocês, existem algumas crianças que não têm ainda o discurso verbal elaborado, né, para estar falando verbalmente sobre alguma situação de violência que ela possa estar passando. Mas existem alguns sinais que nós, enquanto adultos, podemos estar em alerta para observar e identificar essas mudanças nas crianças, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais mais comuns que são apresentados e que a gente precisa estar em alerta com relação a isso. Rafael está falando aqui, isso fora os casos que não são identificados e denunciados. Pois é, as pesquisas mostram esses dados cada vez mais elevados, mas existem muitos outros casos que não chegam à notificação, que não chegam à denúncia, que ficam velados pelo silêncio, principalmente, né? Então, assim, alguns sinais que nós, enquanto adultos, podemos estar observando nas crianças, né? Principalmente mudanças no comportamento, né, Eduardo? Assim, uma criança que vem apresentando alguns comportamentos específicos e do nada ela começa a mudar esse comportamento, por exemplo, uma criança que é muito sociável, né? Gosta muito de se comunicar, de interagir com o outro, e de repente ela começa a se isolar, querer ficar mais sozinha, mais na dela, não quer muito brincar com os outros amigos. Isso é uma mudança de comportamento que a gente precisa ficar em alerta, tá? Muitas vezes pode acontecer um regresso no desenvolvimento, tá? Crianças que às vezes voltam a fazer xixi, tá? Xixi na cama, xixi na roupa, né? Crianças que às vezes querem voltar a usar chupeta, por exemplo, começam a verbalizar palavras mais de bebês, né? Há um regresso nesse desenvolvimento, também uma mudança de comportamento que a gente precisa estar em alerta. Outras alterações, né? Queda do desempenho escolar, dificuldade para manter a atenção, né? Crianças que são expostas a situações de violência. É uma situação muito confusa e muito conflituosa para ela também, porque, como a gente comentou, são pessoas, a maioria dos abusadores, são pessoas muito próximas da criança, são pessoas que estão ali, muitas vezes, de confiança da própria família. Então, para ela é tudo muito confuso, né? Porque muitas vezes o abusador vem com vários mecanismos para iludir aquela criança, né? Para que realmente haja a questão do abuso. Então, muitas vezes eles vêm com alguns artifícios, né? Com alguns presentes, algumas brincadeiras. E ali a criança se vê num conflito, numa confusão muito grande, né? Porque como assim? Uma pessoa que me traz carinho, que me traz afeto, que brinca comigo, tá tocando nas minhas partes íntimas, tá fazendo carinhos que não tô gostando. Então, é muito confuso para a criança tudo isso. Então, pode haver, sim, uma mudança no rendimento escolar, uma dificuldade na atenção. Ela pode também começar a apresentar algumas brincadeiras e origens de conteúdos mais sexuais. E é importante a gente, enquanto adulto, estar observando essas brincadeiras. As crianças falam muito através do brincar, né? Eu trabalhei no Cerca, e aí lá no Cerca é um espaço maravilhoso, vamos falar sobre ele daqui a pouco. E aí tem um espaço lá que é o Canto do Brincar. É um espaço maravilhoso, super lúdico. E era incrível observar como as crianças traziam, né, sua questão de sofrimento e de aflição através da brincadeira. Então, é muito importante a gente estar atento e brincar com a criança, né, diversas vezes durante o dia para estar observando o que é que ela está trazendo através da brincadeira, o que é que ela está falando, tá bom?
Então é importante também ficar atento a isso e não deixar muito as crianças ficarem muito tempo, né, Eduardo, com uma pessoa sem estar acompanhada. Às vezes, alguns pais confiam tanto que deixam a criança ficar no quarto sozinha, com uma pessoa, um adulto, um primo, com um tio, enfim. Então, é importante que a criança esteja sempre acompanhada por algum adulto de confiança da própria família, né? Existem vários outros sintomas e sinais, tá bom? Choro excessivas, muitas vezes sem motivos aparentes. Mas aí a gente vai estar dando andamento aqui ao nosso conteúdo por causa da hora. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Eduardo, sobre a questão da rede, né? De como está essa rede no município de Recife, né? Como é que está durante esse período de pandemia também. Você falou um pouquinho, mas fala mais sobre isso, para que as pessoas possam estar atentas e se observarem qualquer tipo de possível sinal e sintoma da criança, né? Possam saber, né, aonde recorrer, o que fazer diante dessa situação. Bom, Mitilene, queria primeiro acrescentar que é importante a gente dar credibilidade à palavra da criança, né? Muitas Isso. vezes as pessoas costumam dizer que a criança, ela está mentindo e tudo mais. A criança não vai trazer nenhum conteúdo sexual se ela não tiver tido contato com esse conteúdo sexual que é inapropriado para a idade dela. Então, esse tipo de situação já é uma situação de abuso, né? Então, mesmo que seja a exposição à pornografia, e aí então a gente precisa estar atento a isso. Né? Outra coisa que também é um fator de proteção importante é a autoproteção dessas crianças. Então, quando a gente fala sobre a educação sexual, sobre a sexualidade, é de acordo com cada idade ensinar a conversar com as crianças quais são as partes do corpo, para que ela possa nomear, para que ela possa dizer se alguém tocou ou não daquela forma, né? E tem sido produzidos vários vídeos, né, institucionais para ensinar as crianças a diferenciar o que é um toque legal do que é um toque que deixou ela desconfortável, né? Porque, como você falou, causa uma sensação muito ruim na criança. Ela está com alguém que é querido dela e está destruindo a subjetividade dela porque está usando ela como um objeto, né, para satisfazer o seu próprio prazer, né? Então é uma situação muito perversa, né? A nossa rede, para dar conta disso, Rapidinho, Eduardo, antes de você começar a falar sobre a rede, já que você falou um pouquinho sobre essa questão da educação sexual, né, sobre a questão da importância da gente estar falando com a criança sobre o corpo, sobre os toques, eu quero recomendar, né, um livro que eu gosto muito, né, Pipi Fifi. Para quem não sabe, eu indico demais esse livro. Traz um conteúdo muito bacana para estar falando com a criança sobre isso. Né? É um livro super didático. Tem várias brincadeiras também no site. Você pode colocar no Google Pipi Fifi. Tá? É um livro que eu comprei, não estou fazendo nenhum comercial, não. Mas indico demais porque ele traz conteúdos muito claros, importantes para estar falando e abordando com a criança sobre educação sexual. Muitos pais realmente têm muita dificuldade de falar sobre isso, né, Eduardo? Que a gente vem de uma sociedade ainda com muitos tabus com relação à sexualidade. Mas aí, quanto mais a gente estiver falando sobre isso com a criança, claro, dentro das possibilidades, dentro do desenvolvimento da criança, né, de uma forma bem lúdica, bem prazerosa, a criança vai construindo habilidades, né, e maturidade para lidar com seu próprio corpo, para lidar com toques que possam não ser tão agradáveis. E aí esse livro traz alguns toques do sim e toques do não. Como a criança identificar, como separar. Então, eu indico demais, tá bom? Pode continuar. esse livro é de uma autora que é nossa parceira, a Caroline Arcari. A gente está fazendo um grande esforço para que ela também esteja participando da nossa Semana do Bebê, que vai ser na semana que vem, né, no Recife. É, esse mês está muito corrido para ela, mas ela está fazendo um esforço de remanejar uns compromissos para ver se participa com a gente. Né? Outra parceira que vai estar junto é Cíntia Sarinho, que é do canal Futura, que também produz muito material interessante sobre isso. Tem a série Que Exploração é Essa, Que Abuso é Esse e Que Corpo é Gente, Esse. vejam no YouTube, né, Eduardo? Isso aí. Coloque no YouTube. Tem o Futura Play, né, que vocês podem acessar. E se vocês botarem no Google, acredito que vai aparecer. Né? Mas, de qualquer forma,
para que a gente possa dialogar mais sobre isso, que não caiba nesse tempinho aqui, pode entrar lá no nosso Instagram da Gerência da Criança e Adolescente, gerência criança e, só que sem cedilha, então crianca e, gerência da criança e, no Instagram, e aí manda um direct message para a gente, que a gente manda as indicações, os links e tudo mais, do que a gente não conseguir falar aqui, né? A nossa rede está funcionando assim, o Cerca, onde você fez parte, né? A gente tem uma parceria muito estreita e ele continua, é o serviço da saúde para o atendimento psicológico dessas crianças, adolescentes e suas famílias, que é super importante, e fica lá na Policlínica Lessa de Andrade, aqui no Recife, né? Então, ele está fazendo os acolhimentos, encaminhando os casos para a rede, orientando, né? Nesse momento, não está fazendo acompanhamento sistemático psicológico, né? Mas a gente também tem a DPCA, né, que é a Delegacia Especializada aqui em Recife, a gente tem, que funciona no horário normal, e quando é à noite ou final de semana, o plantão fica na Delegacia da Mulher, que é em Santo Amaro, né? Os conselhos tutelares também estão atendendo nas suas próprias áreas, que são as regiões político-administrativas aqui do Recife, RPAs, né? Eles estão se revezando, fazendo plantão, mas estão atendendo no horário comum, né? Os conselhos tutelares. Os CREAs nossos também estão abertos também para receber as crianças e adolescentes, né? O nosso Centro de Referência de Direitos Humanos, em função da pandemia, ele funciona no prédio da prefeitura, lá no nosso sexto andar, que é a Secretaria Executiva de Direitos Humanos. O centro de referência ele recebe todas as violações de direitos humanos, inclusive via Disque 100, e às vezes que recorrem diretamente ao centro. Faz aí a averiguação dos casos. Então, a gente, em função da pandemia, está atuando 3 vezes na semana, com os casos mais urgentes. Tá cortando um pouquinho. Eu estou te ouvindo bem, a imagem também. Tá, É, joia. o, o Ministério Público também está atendendo através do telefone 127, né? Como a gente está falando de crime, também pode recorrer à própria Polícia Militar através do 190, né? E aí, às vezes, é preciso insistir, né? Porque, infelizmente, nem todos os policiais vão estar com treinamento adequado e necessário para atender essas situações, mas a gente precisa insistir para que cada órgão desse que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente possa atuar, né? A Defensoria Pública também está em atendimento remoto, né? Mas se vocês entrarem em contato com a gente também tem uma página no Facebook, Gerência da Criança e do Adolescente, e aí pode mandar uma mensagem inbox que a gente também vai orientar, encaminhar, tudo mais. Ótimo. E tem o Disque 100 também, né? Quem quiser realizar Diz que denúncias. O Disque 100, ele é muito importante porque muitas vezes as pessoas não querem se identificar. Então, você, enquanto vizinho e tudo mais, você pode ligar gratuitamente, normalmente, qualquer hora do dia, e aí você vai, fala, ó, na casa tal, tal horário, não sei o que, costuma acontecer isso, né? E aí passa todos os dados, porque vai chegar para esses órgãos poderem atuar e proteger essa criança. Só a gente atuando em rede é que a gente vai poder dar um basta nessas situações, porque às vezes, se você não dá o basta para quem está praticando o abuso, às vezes abusou uma irmã, abusa outra, às vezes vai outras crianças da comunidade, né? Então é preciso dar um basta nessa situação e isso compete à sociedade como um todo. Exato, exato. Então, aí tem uma gama de elementos, né, de serviços da rede, né, da rede pública de saúde, da assistência social também, que a gente, enquanto cidadão, pode estar recorrendo. Se houver alguém que está assistindo aqui essa live que não seja de Recife, existem serviços que são a nível nacional, né, Eduardo? O CREAS, tá? Que é, para quem Uhum. não sabe, o Centro de Referência Especializado na Assistência Social. É um serviço que cuida diretamente das situações onde os direitos foram violados, tá bom? Então, se houve algum tipo de violação de direitos, seja qual for, de que público for, o CREAS pode estar sendo acionado para estar dando apoio e uma assistência maior a essas famílias.
E aqui no Recife, especificamente, nós temos o Cerca, que assim, é um amor para mim. Gosto demais. Como coordenador, né, temos o João Villacorta, um psicólogo extremamente excelente. E é um espaço riquíssimo. Super indico, tá? Quem quiser conhecer mais, eu acredito que, não sei se tem algum Instagram ou algum site, tu não Do sabe, não. cerca, eu acho que não. Eu acho que Não. não. Mas aí eu posso também estar Ou, dando outras informações. Como? mas aí você entrar em contato com a gente fornece Isso, telefone. pronto. E aí é importante que a gente possa estar usando esses serviços que existem de proteção para a criança. Tá? E como a gente falou aqui, uma das coisas que mais fazem com que essas violências se perpetuem é o silêncio. Quando a gente vê a situação, mas não quer intervir, muitas vezes, porque é uma situação de violência, eu não vou me expor, eu não vou falar. Mas aí essas violências se perpetuam, continuam com outras pessoas, com outras crianças. E é importante a gente destacar também que muitas vezes, quando acontece uma violência no âmbito familiar com a criança, é muito provável também que a mulher também esteja sendo agredida, né, Eduardo? É muito comum a gente ver esses relatos desse tipo. Onde a mulher também é vítima de violência, consequentemente a criança também. E aí a mulher se vê nessa situação, muitas vezes, de impotência diante daquela realidade. E aí, se mais pessoas estiverem ali unidas, né, para apoiar, para fortalecer, né, para estar junto, vai ajudar muito mais a romper com esse ciclo de violência, tá bom? Então, que a gente possa estar fazendo o nosso papel enquanto sociedade, né, de estar denunciando os casos de violência, de estar fortalecendo essas famílias para que as situações e os casos de violência diminuam cada vez mais, tá? Acontecia muito de. Eu não estou te ouvindo direito. Oi, Está cortando muito, Eduardo. deve ser a internet, que essa hora é difícil também no Instagram. Oi, tá melhor? Vai, fala, Oi. para ver se a gente Então, consegue. é, que Pronto, estava melhorou. dizendo assim, muitas vezes algumas mães, avós, estavam levando aquele caso de abuso sexual porque já sofreram quando eram meninas e aí não conseguiram Isso. aguentar o sofrimento de ver sua filha de novo passar por aquilo, ou sua neta, né? Então toma as dores e aí enfrenta quem tiver que ser que venha pela frente para solucionar aquele caso e proteger a criança. Né? Às vezes precisa chegar numa motivação desse nível para se colocar em movimento e dar um basta naquela situação. Né? Mas a gente não Sim, precisa esperar chegar nisso. É bom que a gente proteja nossas crianças antes, prevenindo, educando e tudo mais. Né? joia, exato. E é importante também a gente pontuar sobre as consequências, né, os impactos psicossociais que as violências, né, acarretam na vida da criança e na vida do ser humano de forma geral, principalmente na infância, que é um período extremamente importante para o desenvolvimento humano. Né? O período infantil, o período da infância, é aquele marco, acontece, né, vários marcos de desenvolvimento que vão trazer consequências para o resto da vida da criança. Então, muitas vezes, quando a violência acontece na infância com a criança, ela pode trazer muitos prejuízos, né, psicológicos, sociais, dificuldades na comunicação, dificuldades na socialização, alguns traumas psíquicos, né, dificuldades nos relacionamentos, enfim, diversas esferas. Existem muitas pessoas que desenvolvem quadros depressivos, muitas pessoas que tentam suicídio também, né? Enfim, são marcas tão Automutilação, difíceis. a situação que tem ocorrido muito de automutilação, né, de adolescentes, Exato. E criança também, né? A gente vê isso crianças. também. Muitas pessoas acham que a criança não chora, a criança não tem depressão, a criança não sofre, a criança não tem problemas psicológicos, mas tem muito. Né? Então, é muito importante que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais a educação, principalmente a educação sexual com essas crianças. Né? De estar falando sobre o corpo, de estar falando sobre as partes íntimas,
né, de estar trazendo isso de uma forma mais lúdica, né, e que a criança possa ter em você, enquanto adulto, enquanto mãe, enquanto pai, uma pessoa de confiança, né, para que se acontecer alguma situação complicada, alguma situação difícil, ela possa recorrer a você, né, e falar sobre isso. Então, existem diversas formas de a gente trazer esse assunto da educação sexual para que a gente possa estar cada vez mais discutindo essa temática com as crianças, né? Eu entendo que muitos têm dificuldade de falar sobre isso, e aí muitas vezes a criança vai crescendo e vai tendo acesso a outras formas de notícias, de informação que não são tão confiáveis, e vai dificultando mais ainda esse processo, né? Então, utilizem-se dos livros, dos jogos educativos, no site Pipififi tem alguns jogos gratuitos, né, que você pode baixar e pode estar fazendo com a sua criança. Então, é muito importante a gente estar trazendo isso de forma lúdica, bem interativa, através das brincadeiras, para que a gente possa estar fortalecendo esse laço com a criança, esse laço afetivo e principalmente educação sexual, né, Eduardo? A gente está já chegando. Ah, O Que Corpo é Esse, né? Ele trabalha cada faixa etária. E para a garotada que já está lidando com internet, até os pequenininhos hoje já lidam com internet. Então é importante a gente ensinar também a ter os cuidados devidos em falar com os estranhos, porque no mundo virtual se passa o que se passa também no mundo real. Né? E é pior porque às vezes adultos se fazem passar por crianças para aliciar essas crianças, seja para pornografia, seja para exploração sexual, para o que for, né? Então a gente precisa estar atento e, infelizmente, precisamos alertar as nossas crianças. Eu sempre faço com minhas sobrinhas para cuidado com quem fala, olha lá, qualquer coisa converse com a gente, né? exato. E você falou sobre um ponto muito importante, que é a questão da violência sexual, abuso sexual, que está muito relacionado também hoje em dia aos meios virtuais, né? Pessoas que se aproveitam da tecnologia para estar enganando essas crianças, trazendo conteúdos inapropriados para essas crianças. E muitas vezes a mãe, o pai não está ali, né, atento ao que a criança está assistindo, o que a criança está vendo, né, com quem ela está falando, com quem ela está se comunicando pelas redes sociais. Tem muitas crianças hoje em dia que já têm Instagram, que já têm Facebook, enfim. E aí muitas pessoas se aproveitam disso para estar abusando das crianças, tá? Então, quanto mais a gente estiver em alerta, sabe, com os olhos bem abertos, no sentido de proteção mesmo, melhor vai ser, tá? Para proteger essas crianças. Luana comentou assim, muito bom, muito importante, principalmente no momento sociohistórico em que vivemos. Exato. Gente, a gente está chegando no finalzinho, falta alguns minutos. E aí eu queria deixar aberto aqui, para quem quiser fazer alguma pergunta. Peraí. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, tá? Comentem aqui, aproveitem esse espaço, que é um espaço nosso para a gente estar discutindo sobre isso, certo? A gente está aqui super disponíveis, tá bom? Se alguém tiver algum questionamento, fala aqui que a gente vai estar comentando, tá bom? Mitilene, só para aproveitar o tempinho que ainda tem, dizer que a gente faz parte de uma rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, que esse ano tem a campanha Cadê Meus Direitos? O desmonte da política de assistência social também aumenta a violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? Então, vocês também podem acompanhar o trabalho dessa rede através do Instagram, Rede de Enfrentamento PE, lá, e tem vários cards falando sobre isso, vídeos e tudo mais, que vocês podem compartilhar e também contribuir aí para essa campanha. Estamos todos juntos, né? E agradecer a Fala todos de os novo, companheiros. Rede de Enfrentamento, PE, de Pernambuco, com mais dois Es juntos, PEEE. Aí, então, vocês procurando aí no Instagram vão achar a rede e achar a gente lá com várias postagens interessantes e poder entrar em contato com a gente também, fazer parte dessa campanha. Tem artistas que também estão apoiando, queria agradecer aí a vários que também estão ajudando a levar essa mensagem adiante. Joia, ótimo. Então sigam essas redes, tá bom? É muito importante a gente estar fortalecendo esses espaços.
E também essa campanha do Maio Laranja, né? Se você puder estar compartilhando nas redes sociais, tá fortalecendo essa campanha, né? Quanto maior a visibilidade, melhor vai ser. Rafael colocou assim uma pergunta. Deixa eu ver. Como podemos proteger nossas crianças dentro de casa e fora dela, no colégio, por exemplo? Se queres falar, Eduardo? Não, eu acho que a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que orientar essas crianças e estar ligado nos sinais e abrir o diálogo sempre é importante. Quebrar esse tabu de que esse assunto não deve ser tratado, né? Inclusive, o Escola Sem Partido caiu esse projeto no STF, ainda bem, porque a gente precisa sim falar. Educação sexual não é ensinar as crianças a estimular a erotização precoce, nem nada disso, é desconstruir isso. É que ela tenha autoconsciência sobre o corpo dela e vá se desenvolvendo de forma adequada sem ser abusada. Ela precisa saber os recursos necessários para se proteger. Exato, perfeita a tua colocação, Eduardo. Eu acho que ainda existe muito esse pensamento na sociedade, e eu escuto muito com relação, por exemplo, ao suicídio também. Não vamos falar sobre o tema do suicídio, porque isso vai incentivar as pessoas a cometerem suicídio, porque vai aumentar o número de casos de suicídio. Gente, os casos, as violências, os suicídios já existem, tá? O que a gente precisa realmente é falar sobre isso, é colocar isso em discussão, porque se a gente não fala, existem muitos conceitos errados com relação a isso, principalmente no que diz respeito às crianças. A criança, ela não nasce sabendo das coisas, ela não nasce sabendo sobre o seu corpo, sobre o que é bom, sobre o que é errado, sobre os valores, sobre a cultura. Tudo isso vai sendo transmitido através de um processo de educação. Então, é extremamente importante que a família, né, que a sociedade, que a escola, que as instituições tenham esse olhar de preocupação e de atenção com relação à educação sexual das crianças, né, de estar falando sobre o seu corpo. Existe um período de desenvolvimento, né, que é normal para todas as crianças, que é o período que a criança começa a ter essas descobertas, né, do seu corpo, das partes íntimas, aí começa a se tocar, aí começam os questionamentos. Aí muitos pais nesse período, né, por não saber como lidar, ficam bloqueando, ficam poldando essa criança, né? Porque é muito mais fácil do que sentar, conversar, brincar, discutir. Mas aí ela vai crescendo com essa curiosidade e vai procurando muitas vezes através de outras fontes não confiáveis essas informações, como na verdade a gente precisa passar. Então, das formas de prevenção e de proteção mais eficazes é o diálogo, falar com a criança. E aí, quando eu digo falar com a criança, muitas vezes não é sentar a criança numa cadeira e dizer, vamos lá falar sobre sexualidade, né? Dependendo da idade da criança, ela não vai ter essa maturidade, esse discurso, essa mentalidade elaborada. Mas, como eu falei para vocês, através do brincar, da brincadeira, você vai trazendo esses conteúdos, você vai observando como a criança está se comportando naquela brincadeira, né? Que ela está trazendo de elementos. E aí, isso vai sendo construído junto com a criança, tá? Então, das formas mais eficazes de proteção é o diálogo, é a brincadeira. E tá passando esses conteúdos de forma lúdica e interativa. Deixa eu ver mais aqui. Advogados, desinformação é a melhor prevenção. Pois é, exatamente. Luana, uma vitória, né? Frente a todos os retrocessos que passamos diariamente no nosso país, precisamos desmistificar o diálogo. Diálogo aberto dentro da família é promotor de proteção para a criança, extremamente. Perfeito tua fala, Luana, é isso aí. A gente tem que estar fortalecendo cada vez mais esses espaços de fala e de ouvir o que a criança tem a dizer. É importante a gente colocar, né, para a gente finalizar, que muitas vezes o tema da violência é muito difícil para a gente lidar enquanto sujeito, principalmente no que diz respeito à infância. Porque a gente vem de uma cultura onde a infância, onde a criança é tida como um ser muito angelical, né? Toda aqueles sentimentos e idealização de pureza, de anjo, né? De um ser que não pode ser imaculado, enfim, todo um contexto aí de valores. E aí, para a gente lidar com essas situações de abuso, né, de exploração, com esse ser
né, que a gente construiu no nosso imaginário é muito difícil. E muitas vezes toca em nós sentimentos e lembranças e dificuldades muito pessoais, tá? E é importante que se você tiver essa dificuldade, se você realmente perceber, né, através de um processo de autoanálise, poxa, eu não consigo trabalhar esse tema com meu filho, tenho muita dificuldade, tenho muita resistência. Procure um profissional da área, sabe? Procure uma ajuda profissional que te oriente, que te acompanhe nesse sentido. Eu acredito que o CERCA também é um espaço de fortalecimento nesse sentido, tá? Mas não deixe que esses bloqueios bloqueiem na tua educação com a criança, né? Bloqueie no teu papel enquanto protetor da criança. Porque se essa informação não for passada, isso pode gerar, né, uma lacuna aí e uma possível situação de violência. Então, se você tem essa dificuldade pessoal, procure ajuda profissional, tá? Porque o que não pode é não ser falado. E o que não pode acontecer é não ser trabalhado essa prevenção, né, Eduardo? É isso aí. Queria agradecer aqui os companheiros e as companheiras que estão acompanhando essa live, né, amigos, companheiros de militância. Aí você citou a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça, lá de Brasília, que está aqui acompanhando. Teve também o Legal, nosso gerente da livre orientação sexual. É importante também lembrar que crianças e adolescentes também LGBT, às vezes, têm essa violência agravada, né? Muitas vezes são expulsos até de casa pela sua orientação sexual ou identidade de gênero diversa, né? E, então, assim, são temas muito complexos que aí a gente se coloca à disposição para continuar dialogando sobre isso em outros momentos, né? E com vários atores. E, como diz a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado colocar nossas crianças e adolescentes a salvo de qualquer forma de violência, né? Então está todo mundo aí compartilhando esse dever, né? E vamos cada um fazer a sua parte que a coisa acontece. O sistema de garantia de direitos não acontece sem articulação. Não dá para cada um ficar no seu espaço. A gente precisa estar todo mundo junto para que a gente possa fortalecer as políticas públicas e também fortalecer a sociedade como um todo para o enfrentamento a essa questão. joia, perfeito. Também quero agradecer, né, fazendo aqui as palavras finais, mas antes de concluirmos, né, quero trazer um recado para vocês, né, um convite que eu vou estar lançando. Vou estar postando nas minhas redes sociais em breve, sobre um curso online que eu vou estar promovendo, tá bom? Para um curso online sobre violência contra a criança, estratégias de intervenção e prevenção. Porque eu observo, Eduardo, muitas pessoas, não só pais, como profissionais, como estudantes da área, enfim, diversos sujeitos, né, que se sentem despreparados em trabalhar essa temática com as crianças. Então, através da minha experiência, e por gostar muito de abordar esse tema, e é algo que realmente me move muito, tá bom? Tenho muito desejo de estar trazendo isso em discussão cada vez mais. Então, eu vou lançar esse curso, tá bom? Então, fiquem ligadinhos por aqui, que eu vou estar passando mais informações para vocês. Mas vai ser algo muito importante, né? De conteúdo, de informação, de aprendizado, com ferramentas, com estratégias que vão ajudar você a lidar melhor de forma preventiva, de promoção da saúde da criança e também de intervenção. Nos casos de violência, aconteceu a violência, o que é que eu devo fazer? Onde procurar, né? O que fazer, quais são os caminhos a percorrer. A gente vai estar abordando diversos assuntos nesse curso, tá bom? Então fiquem ligadinhos por aqui que depois eu vou dar mais informações, certo? Mas eu acho que é um espaço que a gente está vivendo, né? Um momento de quarentena, de isolamento, e como a gente falou no começo, né, os casos de violência têm aumentado, não só com relação à criança, como outros casos, outras esferas, né, para outras classes. E aí, quanto mais a gente estiver se munindo de informação, de conteúdo, de aprendizado, né, isso vai estar fortalecendo a nosso conhecimento e nossa intervenção, né, para estar protegendo as pessoas e também se protegendo, né, com relação a isso. Tá bom? Então, gratidão imensa, Eduardo, por ter citado esse convite, por ter participado da live junto comigo. Fico muito feliz por esse momento, né, que a gente possa estar promovendo outros encontros, né, fortalecendo essa temática em outros espaços, tá bom? Me coloco também à disposição
E agradeço por esse momento junto com você, tá bom? Gratidão também, Mitilene, parabéns pela iniciativa da live, do curso, né? E acho que essa militância vem muito desse envolvimento, né? E da nossa indignação diante das injustiças, né? Diante de uma violência, uma violação tão grave quanto é essa, né? Então, o que a gente tenta aqui é transmitir um pouco que cada um pode fazer a sua parte, né? Para fazer esse enfrentamento, né? Isso. Que a gente possa assumir esse papel e essa responsabilidade enquanto sujeito. A gente fala muito da sociedade como se a gente não estivesse inserido nela, mas nós estamos. Nós somos a sociedade. Então, que a gente possa se responsabilizar por isso também, pelos casos de violência, principalmente contra a criança que não tem esse poder, essa autonomia, né? Esse desenvolvimento para estar denunciando, para estar falando sobre. Que a gente possa proteger cada vez mais nossas crianças de qualquer tipo de violência, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui junto conosco, por toda a interação. E até a próxima, tá bom? Valeu. Abração, Um abraço Eduardo. para todo Tchau, tchau. mundo. Para você também. Tchau, pessoal.